Meu nome é Tiago, faço 30 anos amanhã. E se eu não estivesse arrumando as caixas de papelão no sótão da casa dos meus pais nesse fim de semana, eu provavelmente comemoraria essa data num bar com os meus amigos, rindo e bebendo cerveja, completamente alheio sobre a dívida que a minha família contraiu há 23 anos. E quem me dera fosse dívida de dinheiro. Meus pais se mudaram para um apartamento menor há alguns meses e a casa onde eu cresci foi colocada à venda. Fiquei encarregado de esvaziar o sótão. O calor lá em cima era sufocante, o cheiro de mofo pinicava o nariz. No meio de uma pilha de revistas velhas e roupas de frio que não serviam em ninguém desde os anos 90, encontrei uma caixa de sapato de papelão desbotado. Dentro dela havia várias fitas VHS. A maioria das fitas tinha etiquetas de papel amarelado escritas com a caligrafia cursiva e caprichada da minha mãe. Natal de 1999, formatura, viagem para a praia, eram relíquias de uma época em que filmar algo exigia segurar uma câmera pesada no ombro e torcer para a bateria não acabar. Mas, no fundo da caixa, espremida debaixo das outras, havia uma fita cassete preta, pesada, sem nenhuma etiqueta. Apenas o plástico escuro e a fita magnética esticada lá dentro. Poderia ter jogado tudo no lixo, mas aquela fita sem nome me intrigou. Desci as escadas do sótão, limpei a poeira das mãos e fui até a sala de estar, onde meu pai ainda mantinha, por puro apego saudosista, uma televisão de tubo e um velho aparelho de videocassete ligado à tomada. Sentei no chão da sala vazia, limpei a fita preta na barra da minha camiseta e a empurrei para dentro da fenda do aparelho. O videocassete fez aquele barulho mecânico, engolindo a fita com um claque satisfatório, e o motor interno começou a girar, puxando a fita pelas engrenagens. Peguei o controle remoto encardido e apertei o play. A tela da TV de tubo piscou. Uma tela azul brilhante iluminou a sala escura, seguida por uma explosão de estática preta e branca que chiou nos alto-falantes de forma agressiva. Segundos depois, a imagem estabilizou. As tradicionais faixas de distorção subiram e desceram pela tela algumas vezes antes de a gravação revelar seu conteúdo. No canto inferior direito da tela, os números digitais brancos e pixelados marcavam a data, 18 de maio de 2003. A imagem mostrava um salão de festas, as paredes de tijolinho aparente, as bexigas coloridas amarradas em barbantes pendurados no teto, as mesas de plástico branco cobertas com toalhas finas. Era minha festa de aniversário de 7 anos. O tema era algum desenho animado genérico da época. A câmera balançou nas mãos de quem estava gravando, provavelmente um dos meus tios. Eu sorri ao ver a imagem. Era uma viagem no tempo perfeita. A qualidade granulada do VHS dava à cena um ar quente e nostálgico. Eu me vi na tela, um garotinho de 7 anos, magrelo, correndo pelo salão com os joelhos ralados, rindo histericamente enquanto brincava de pega-pega com os vizinhos e primos. A mesa principal, coberta de docinhos enrolados à mão, pratos de papelão cheios de coxinha e um bolo de chocolate enorme com granulado. A filmagem seguiu mostrando os convidados, tias conversando, adultos bebendo refrigerante e cerveja em copos de plástico. A normalidade da cena era absoluta, uma cápsula no tempo de uma infância feliz e protegida. Mas, por volta da marca de 12 minutos de vídeo, o ângulo da câmera mudou. Quem estava filmando
recuou para pegar uma visão mais panorâmica do salão de festas, enquadrando a mesa do bolo no centro, as crianças correndo na frente e as portas duplas que davam acesso ao corredor dos banheiros no fundo. Foi nesse momento que o meu sorriso congelou. Eu pisquei os olhos e, inclinando o corpo para a frente, aproximando o meu rosto da tela de tubo, quase encostando o nariz no vidro estático. No fundo do salão, completamente imersos nas sombras projetadas pelas bexigas, perto da porta de serviço que dava para a rua, havia duas figuras de pé. Eram dois palhaços, mas eles não pareciam pertencer àquela festa. Na verdade, não pareciam pertencer a festa nenhuma. A maquiagem deles não era colorida ou vibrante. Era algo pesado, craquelado, como se a maquiagem tivesse sido aplicada há dias e derretendo com o suor. Os rostos eram pálidos, com sorrisos vermelhos desenhados muito além dos lábios, pintados de forma assimétrica e grotesca. Esses palhaços não usavam aquelas roupas espalhafatosas de cetim brilhante, mas sim ternos velhos, largos demais para os corpos magros, sujos de manchas escuras que eu não conseguia identificar devido à baixa resolução do VHS. Um usava um chapéu amassado, o outro tinha apenas tufos de cabelo ralo e descolorido. Eu não lembrava de ter tido palhaços no meu aniversário de 7 anos. A real é que eu morria de medo de palhaços quando era criança. Apertei os olhos contra a tela, sentindo meu coração acelerar de uma forma estranha. O que me paralisou não foi apenas a aparência bizarra dos dois, foi o comportamento deles. Num aniversário infantil, palhaços fazem malabarismos, sopram apitos, fazem esculturas de balão, chamam a atenção, eles são o centro da festa. Aqueles dois não estavam fazendo nada, absolutamente nada, só parados, de pé, lado a lado, com os braços caídos ao longo do corpo, imóveis como duas estátuas de cera podres. E seus olhos não estavam acompanhando as crianças correndo pelo salão. Os olhos deles, escuros e fundos sob a maquiagem branca, estavam cravados diretamente na lente da câmera. Eles estavam olhando para quem estava filmando. Peguei o controle remoto e apertei a tecla de pausa. A imagem congelou com um solavanco, as linhas de interferência vibrando sobre os dois rostos pálidos no fundo do salão. Um frio visceral subiu pela minha espinha. A sensação de que algo estava absurdamente errado esmagou minha nostalgia. Meu cérebro começou a analisar o vídeo pausado, escaneando os detalhes que o meu olhar de criança nunca teria percebido. Eu apertei o play novamente, deixando o vídeo correr, e foquei a minha atenção no resto do ambiente, ignorando os palhaços no fundo. Comecei a prestar atenção nas pessoas ao redor. Nenhuma criança se aproximava daquela área do salão. Era como se houvesse um campo de força invisível de repulsa ao redor da porta dos fundos. Os convidados passavam de longe, ninguém interagia com eles, ninguém entregava um prato de bolo para eles. Mas a pior constatação veio quando a câmera cortou para o meu pai e minha mãe. A cena mudou para o momento de cantar o parabéns. Eu estava de pé atrás da mesa, com os olhos brilhando, olhando para as 7 velas acesas no bolo. Meu pai estava à minha direita, minha mãe à minha esquerda. Eles estavam cantando, batendo palmas. A cena clássica. Mas quando olhei para o rosto deles agora, com os olhos de um homem adulto, o pânico me engoliu por inteiro. Meus pais não estavam felizes. O rosto do meu pai estava pálido, sua camisa social ensopada de suor nas axilas e no peito. Suas palmas batiam no ritmo da música, mas os movimentos eram robóticos, duros, quase dolorosos. Minha mãe estava sorrindo,
mas era um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Os olhos dela estavam vermelhos, marejados, arregalados em um estado de choque profundo. Ela segurava a minha mão no vídeo com força, dava para ver. Aumentei o volume da televisão. Por baixo do coro desafinado das crianças cantando parabéns para você, consegui ouvir o som da respiração do meu pai. Ele estava ofegante e a cada 3 ou 4 segundos, os olhos dos meus pais fugiam de mim, fugiam do bolo e disparavam nervosamente por cima da minha cabeça, cravando-se no fundo do salão. Eles estavam olhando para as sombras. Eles estavam olhando os palhaços, apavorados, como se estivessem cantando parabéns para o filho de 7 anos sob a pressão de um terror absoluto. Apertei o botão de stop no videocassete. A fita parou bruscamente. A tela da TV voltou a ficar azul. Peguei o celular no bolso da calça. A tela marcava 4 horas da tarde de sábado. Meus pais moravam a 30 quilômetros dali no apartamento novo. Disquei o número da minha mãe. Chamou 3 vezes antes dela atender. Oi, meu filho. A voz dela soou alegre e tranquila, o tom típico de mãe num fim de semana. Já terminou de arrumar o sótão? Separou as caixas da transportadora? Mãe... A minha voz saiu rouca, arranhando a garganta. Eu achei uma fita VHS aqui, a fita do meu aniversário de 7 anos. Daquele salão de festa, sabe? Houve uma pausa do outro lado da linha. Um silêncio que durou apenas 2 segundos, mas que pareceu congelar o ar ao meu redor. Ah, essa fita... O tom de voz dela mudou instantaneamente. A alegria evaporou, substituída por um vazio tenso, cauteloso. Achei que seu pai tinha jogado isso fora há anos, Tiago. Joga isso no lixo, é tralha velha. Não tem por que ficar revirando o passado. Mãe, eu assisti a fita. Eu acabei de ver. O silêncio do outro lado da linha se alongou. Eu podia ouvir a respiração dela acelerando através do alto-falante do celular. Mãe, quem eram aqueles 2 palhaços no fundo do salão? De onde vocês contrataram eles? Por que ninguém falava com eles na festa? O som que se seguiu quebrou meu coração. Minha mãe, a mulher forte que me criou, começou a chorar. Não um choro suave, mas um soluço rasgado, o som de uma represa que acabara de romper após segurar um trauma insuportável por mais de 2 décadas. Mãe, fala comigo. O que aconteceu naquele dia? Eu implorei, andando de um lado para o outro na sala vazia. Nós não contratamos palhaço nenhum, Tiago. Ela disse, soando tão frágil que parecia prestes a quebrar em 1000 pedaços. Nós não conhecíamos aqueles homens. Parei de andar. Minhas pernas perderam a força. O seu pai estava na cozinha do salão cortando os pães de cachorro-quente. Faltava meia hora para cantar os parabéns. As crianças estavam correndo na frente. Eu fui até a porta dos fundos para jogar o lixo fora. Quando eu abri a porta, eles já estavam lá, os 2, esperando no corredor de serviço. Ela puxou o ar com dificuldade, chorando do outro lado da linha. O mais alto, que usava chapéu, empurrou a porta. Eles entraram. Não pareciam humanos. Os olhos eram escuros. Seu pai, por instinto, tentou gritar, tentou avançar neles, mas o menor tirou uma navalha de barbeiro de dentro do paletó, uma lâmina enorme, e colocou a ponta enferrujada na navalha, encostada na base do pescoço do seu pai. O que eles queriam, mãe? Eles queriam dinheiro? Assaltar a festa? Perguntei, as palavras atropelando umas às outras. Eu ofereci tudo, ela gritou. Eu ofereci minha bolsa, a carteira do seu pai, o meu colar de ouro. Implorei para eles levarem tudo e irem embora. Mas o homem mais alto riu, um riso sem som. Ele apenas balançou a cabeça. Ele sussurrou no meu ouvido com aquela voz nojenta.
Nós não queremos o seu dinheiro, dona. Nós queremos nos divertir. Nós gostamos muito de festas infantis. Minha mãe fez uma pausa, soluçando incontrolavelmente. Fechei os olhos, imaginando a cena. A luz fluorescente da cozinha do salão, os meus pais rendidos por 2 monstros, enquanto eu brincava de pique-esconde a menos de 10 metros dali, alheio ao inferno que havia invadido minha casa. Eles nos deram uma ordem, Tiago. A voz dela voltou em um sussurro, como se os palhaços ainda estivessem ali ouvindo. O de chapéu disse que eles iriam ficar no fundo do salão, observando, e que nós teríamos que voltar para a festa e agir normalmente. Ele encostou a lâmina no rosto do seu pai e disse a regra do jogo. Se vocês pararem de sorrir, se alguém ligar para a polícia, se algum adulto vier falar com a gente, ou se alguma criança perceber o que nós somos e começar a chorar, a regra é quebrada. O ar desapareceu dos meus pulmões. E se a regra fosse quebrada, mãe? Perguntei, temendo a resposta que eu já conhecia. Ele apontou a navalha para você através da janela da cozinha. Disse que se nós não dessemos a melhor festa de todas para eles assistirem, eles não iriam embora de mãos vazias. Iriam degolar o seu pai na frente de todo mundo e levariam o aniversariante com eles dentro de um saco de lixo. O horror tomou conta de cada célula do meu corpo. Repassei as imagens do vídeo na minha cabeça. O suor no rosto do meu pai, o sorriso forçado e arregalado da minha mãe, a força com que ela apertava minha mão durante o parabéns. Eles não estavam apenas cantando uma música, eles sorriram e fingiram que tudo estava perfeito durante mais de 1 hora, carregando o peso de saber que, ao menor deslize, uma tragédia aconteceria. E sabendo disso, usaram os próprios corpos como escudo, mantendo todos longe do fundo do salão, inventando desculpas esfarrapadas para que ninguém chegasse perto da porta dos banheiros. Eles fizeram tudo, mantendo a ilusão do aniversário perfeito. Por que vocês nunca me contaram isso? Por que vocês nunca foram à polícia depois que a festa acabou? Perguntei, chorando de raiva e de terror. Quando os parabéns acabaram e fomos cortar o bolo, eu olhei para trás. Eles tinham ido embora. Ela respondeu. Nós trancamos as portas, chamamos a polícia logo em seguida. Eles revistaram tudo, o bairro, os becos. Nunca encontraram ninguém com aquela descrição. Ninguém viu palhaços entrando ou saindo. O delegado achou que nós fomos vítimas de bandidos comuns que se assustaram e fugiram. Ele arquivou o caso. O seu pai e eu decidimos que nunca contaríamos a você, Tiago. Você era só uma criança. Não precisava carregar o trauma de saber quão perto esteve de ser sequestrado. A sua memória era limpa e feliz, e nós queríamos que continuasse assim. Jogue essa fita fora, meu filho. Acabou. Faz mais de 20 anos. Eles eram só psicopatas, devem estar mortos hoje. Acabou. Minha mãe chorou mais um pouco ao telefone. Tentei confortá-la. Disse que a amava, que entendia o motivo e que ela e meu pai foram heróis naquele dia. Prometi que iria destruir a fita e que nunca mais falaríamos sobre o assunto. Desliguei a ligação, sentindo o rosto encharcado de lágrimas. O alívio começou a tomar conta de mim. A verdade era horrível, sim, mas era um fantasma do passado, um crime que não se consumou. Os monstros haviam ficado em 2003. Passei a mão pelo rosto, respirando fundo, grato por estar vivo. Levantei do chão e fui até o videocassete. Precisava tirar a fita para destruí-la. Mas eu não tinha rebobinado. O aparelho continuava ligado e a fita preta ainda estava parada exatamente no ponto em que apertei o stop. Motivado por curiosidade, sabendo agora a história real por trás dos sorrisos falsos dos meus pais, apertei o play mais uma vez. Queria ver o final antes de tirar a fita. Queria ver o momento em que eles iam embora. A fita rodou. A cena do parabéns continuou. Cortaram o bolo.
As crianças se espalharam, as luzes piscaram, o salão começou a se esvaziar gradativamente. As tias e os vizinhos se despedindo, abraçando minha mãe, que tremia visivelmente no vídeo. 10 minutos de fita se passaram. O salão agora estava vazio. A luz principal havia sido apagada, restando apenas a meia luz das arandelas nas paredes. A câmera, pelo que percebi, não estava mais sendo segurada por ninguém. Alguém a havia deixado esquecida em cima da mesa do bolo, gravando o vazio do salão, apontada diretamente para a porta dos fundos. A imagem escura, granulada, cheia de ruídos visuais. Eu observei a tela, esperando a fita acabar e a tela azul voltar. Mas na escuridão do fundo do salão, algo se moveu. As sombras projetadas pelas bexigas murchas tremeluziam. Das sombras do corredor, os dois palhaços deram um passo à frente. Eles não tinham ido embora quando o bolo foi cortado, só tinham se escondido, esperado os adultos irem embora. O palhaço mais alto, o de chapéu amassado, começou a caminhar lentamente na direção da mesa do bolo, na direção da lente da câmera. A cada passo que ele dava, os sapatos grandes de palhaço faziam barulho. O menor ficou lá atrás, balançando o corpo de forma insana, segurando algo prateado que refletia a pouca luz do ambiente. A navalha. O palhaço alto chegou até a mesa. Ele inclinou o corpo sobre os restos de bolo e doces amassados, aproximando o rosto horrendo da lente da câmera. A maquiagem derretida preenchia a tela inteira da minha velha TV de tubo. Eu podia ver os buracos nos dentes dele através do VHS. Os olhos escuros eram poços de pura maldade, sem nenhum resquício de humanidade. Ele parecia estar olhando além do tempo. Ele não estava olhando para a câmera de 2003, mas sim diretamente para os meus olhos, agora, em pleno século XXI. A estática do vídeo chiou alto. O palhaço abriu a boca manchada de vermelho e, embora a fita estivesse com o áudio péssimo, não precisei ouvir a voz dele para entender. A leitura labial lenta e deliberada que ele fez para a lente era clara e inconfundível. Ele levantou a mão esquerda, coberta por uma luva branca encardida e furada. Levantou 3 dedos e depois, com a mão direita, ele fez o sinal de um 0. 3 e 0. O sorriso dele rasgou as bochechas pálidas, revelando as gengivas podres, e os lábios se moveram, articulando a promessa sussurrada no microfone da câmera há 23 anos. Nós fomos bons garotos na festa de 7. Nós fomos muito comportados. Mas o garotinho vai crescer. O ciclo precisa fechar. Nós vamos voltar no seu aniversário de 30 anos. E dessa vez, não tem bolo. E não tem regra para salvar ele. A imagem congelou numa estática violenta. A fita cassete chegou ao fim. A tela da TV ficou azul. O chiado da falta de sinal preencheu a sala. O controle remoto escorregou das minhas mãos dormentes. Amanhã é o meu aniversário. Amanhã eu faço 30 anos. Estou sozinho nessa casa vazia, afastada do centro da cidade. Agora já passa das 8 da noite. O sol já caiu completamente. Tranquei todas as portas, fechei todas as janelas, armei o sistema de alarme com o código de segurança máximo e empurrei o sofá pesado contra a porta principal. Mas a lógica não me traz conforto. Se eles conseguiram entrar na festa sem serem vistos, se eles conseguiram desaparecer no ar, as trancas de metal não significam absolutamente nada. A verdade é que minha mãe mentiu para si mesma. Eles não eram bandidos comuns, nem sequer assaltantes. O que invadiu o meu aniversário não pertence ao mundo dos homens normais. O silêncio dessa casa antiga está ensurdecedor. O tic-tac do relógio da parede marca os minutos finais do meu 29º ano de vida. Faltam poucas horas para a meia-noite. E a única coisa que consigo ouvir, além das batidas do meu próprio coração apavorado, é um som muito baixo, distante,
mas inconfundível, que está vindo do corredor dos fundos desta casa. O som de alguém caminhando muito lentamente no escuro, usando sapatos grandes demais, e o som de uma lâmina de metal sendo afiada, raspando contra o reboco da parede, a caminho do meu quarto. Feliz aniversário para mim. Até a próxima. Obrigado.